Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mente de Apostador. Hoje vamos gravar o nosso segundo episódio da série Alavancagem de Banca. Então vamos abrir aqui o site da Betano. Olha só, nossa banca aqui está em R$ 12,25. Vamos aqui no histórico das apostas resolvidas. E olha só, tá aqui a nossa primeira entrada. Nós começamos com R$ 10 e acertamos aqui os primeiros jogos. Fizemos uma múltipla com 5 seleções, mas os dois primeiros jogos pela Liga Uruguaia, eles foram adiados. Tem até que um aviso, o evento foi adiado. Pesquisei sobre isso, falaram que foi por condições climáticas. Então eu estava até pensando, por enquanto, nós vamos trabalhar somente com o Brasileirão Série A e Brasileirão Série B. São competições que estão ali iniciando o segundo turno, então a gente já tem bastante informações sobre as equipes. Como o calendário europeu ainda não começou, então vamos trabalhar somente com essas duas ligas, né? Tendo em vista que lá, a Liga AUF Uruguaia, os times estão enfrentando esses problemas das condições climáticas e os jogos estão sendo adiados. Mas está aqui, ó. Pegamos um handicap mais 3 para o Bahia, para o Cruzeiro e para o Atlético Paranaense. O resultado, ó, Atlético Mineiro e Bahia, 1-1. Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro venceu por 2-1 e São Paulo Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense venceu por 2-1. Então vejam só, pegando o handicap mais 3, nós temos a vantagem de 2 gols e um empate. Nesse caso aqui, ó, a gente só teria perdido se o Bahia tivesse perdido por 4-1. Até o 3-1 a odd iria bater. O Cruzeiro, que venceu por 2-1, a gente só teria perdido se o Internacional virasse para 5-2. E a mesma coisa aqui com o jogo do São Paulo. Ou seja, a gente só perde se o nosso time, o qual a gente apostou, perder a partir de 3 gols de diferença. Então vamos voltar aqui na nossa planilha. Ó, aqui está. Então, no caso, nós havíamos planejado para trabalhar as de 1,33, né? Que a gente vai pegar aqui, ó, múltiplas, aqui nos critérios da alavancagem, múltipla entre 1 e 1,20 e 1,33. Mas no caso aqui, vou só voltar aqui no histórico, nós vamos recalcular aqui essa nossa odd, né? Já que os dois primeiros jogos foram adiados. Então aqui é só a gente fazer assim, tem duas maneiras de fazer. A primeira, vou pegar aqui a calculadora, para a gente saber qual foi a nossa odd. Primeira forma é só a gente multiplicar, 1,07 vezes 1,06 vezes 1,08. Dá 1,22. A outra forma é assim, a gente pega o retorno, que foram R$ 12,25, divide pela nossa entrada, nossa pós de 10. A mesma coisa, ó, 1,225, 1,22. Então aqui na nossa planilha aqui da alavancagem, ó, nós vamos colocar aqui que foi 1,22. E aqui, ó, o resultado agora é green. Então veja só, 12,20. Vai dar sempre uma diferençazinha por conta das casas decimais. Se a gente colocar isso aqui completo, 1,225. Ó, aí fecharia, mas ele arredondaria para 1,23. Então vamos deixar assim, só trabalhando com duas casas decimais após a vírgula. E agora a gente vai fazer a nossa segunda entrada. Aqui, ó. Então nós vamos aqui no handicap mais 3. E aqui, ó, nós temos os jogos que já foram analisados. Antes, vamos fazer o seguinte, ó, aqui, ó. Esses dois jogos da Liga Uruguaia, como eles não aconteceram, né? Vamos excluir eles daqui da nossa planilha, ó. Vou selecionar aqui os dois, vou excluir. Aqui eu vou só consertar a numeração aqui dos jogos. Então vejam só. E nós já analisamos esses jogos aqui, ó. Então esses 11 jogos aqui. E esses que eu coloquei em negrito são os que a gente vai colocar na nossa múltipla da segunda entrada. Eu vou só dar um delete aqui, ó. Vou copiar eles aqui. Vou dar um delete. Só para a gente ver como é que tá o método lá, né? Após esse primeiro episódio. Então aqui, ó. O método
Foram 120 análises, né? Aqui 120 apostas, 118 greens e nós temos 2 heads. 98,33% é a probabilidade de acerto do nosso método. Então vou voltar aqui, ó, quando a gente deixa todos os jogos, aí ele vai recalcular aqui com base na quantidade de jogos analisados, ó. Como agora tem 11 jogos em aberto, que são esses aqui, tem 8,40% em aberto. Então a quantidade de greens, ó, cai para 90% do total de apostas. Então vamos lá. Eu analisei esses 11 jogos e selecionei aqui, ó, coloquei em negrito, esses 5 para a gente colocar na nossa múltipla. Porque a gente só vai trabalhar com no máximo 5 jogos na múltipla. E esses 5 jogos eles vão acontecer em horários diferentes. Então aqui, ó, nós temos aqui o primeiro, ó, Atlético Mineiro e São Bernardo. Nós temos depois Botafogo, São Paulo e Juventude, Atlético Paranaense Internacional, Bahia, Corinthians, Grêmio e Fluminense. São esses os 5 jogos que a gente vai colocar na múltipla. Então vamos lá. Aqui o primeiro é pela Série B. Então vamos lá na Betano. Vamos aqui em Série B. Vamos aqui em jogos. Ó, Atlético Clube, né? De Minas Gerais. Atlético Clube e São Bernardo. Dia 23 é hoje, às 19h30. Aí, né, a gente vem aqui, ó, no handicap. Veja que tem 2 handicaps. Esse é o handicap europeu e esse é o handicap asiático. É diferente, tá, pessoal? E aqui, ó, vejam as odds. 2,12 para o Atlético. 3 para o empate e 3,90 para o São Bernardo. Vamos aqui em handicap. Ó, mais 3 para o São Bernardo. Pronto, fiz aqui a primeira entrada. Agora vamos pegar o outro jogo. Botafogo de São Paulo versus Juventude, também pela Série B. Vamos voltar aqui em Série B. Vamos em jogos. Botafogo de São Paulo versus Juventude do Rio Grande do Sul. Vejam só, as odds bem equilibradas. Vamos aqui no handicap, mais 3 para o Juventude. Agora, Atlético Paranaense e Internacional, que é o Brasileirão Série A. Então a gente vem aqui na página principal, Brasileirão Série A. Vamos em jogos. Atlético Paranaense Internacional, tá aqui, ó. Dia 25 às 18h30. Também temos um confronto bastante equilibrado aqui. Vamos aqui em handicap e handicap mais 3 para o Internacional. Agora Bahia e Corinthians e depois Grêmio e Fluminense. Também pelo Brasileirão Série A. Vamos voltar aqui Brasileirão Série A. Vamos em jogos. Bahia e Corinthians, dia 26 às 16 horas. Confronto muito equilibrado. Vamos pegar um handicap mais 3 para o Corinthians. E o outro, que é o último aqui, ó, porque a gente vai colocar no máximo 5 jogos na múltipla, tá? Dia 26 às 16 horas. Bahia e... Opa, foi o mesmo jogo. Agora é Grêmio e Fluminense. Dia 26 às 18h30. Confronto muito equilibrado. Grêmio versus Fluminense. Vamos pegar aqui para o Grêmio, ó. Veja só. Vou voltar aqui nas odds. Ó, como o favorito aqui tá dando o Grêmio. Só que aqui o handicap, conforme as odds, né? Mas o handicap mais 3, ele tá dando aqui pro Grêmio. Deixa eu só analisar aqui na tabela aqui. Exatamente, ó. Favorito, ó. Casa. Então a gente vai apostar no time da casa, mas vai pegar um handicap mais 3. Então, aqui estão as nossas seleções aqui dos jogos. 5 jogos a gente vai reinvestir o valor, né? 12,25. Vai retornar 15,93. A odd ficou dentro da nossa faixa, ó, a partir de 1,20 até 1,33. E agora nós vamos só apostar. Pronto, ó.
Veja só, os jogos eles vão acontecer em horários distintos, ó. Esse é no dia 23 às 19h30, esse no dia 23 às 21h30, esse no dia 25 às 18h30, esse no dia 26 às 16 e o último no dia 26 às 18h30. Então há um intervalo de tempo entre os jogos, porque dessa forma a gente consegue gerenciar aqui a nossa aposta. Digamos que fizemos aqui a entrada e aí um desses jogos a gente está correndo um risco de perder. O time que a gente apostou já está levando 2-0 assim que começou o jogo. E aí a gente tem a possibilidade de encerrar. E a gente vai encerrar se for necessário. E aí depois a gente continua novamente com o dinheiro que ficou. A gente continua a alavancagem de banca. Por quê? Mais importante do que ganhar dinheiro é você não perder dinheiro, tá? Então se a gente vê que está correndo risco, a gente encerra, a gente dá um cash out. O importante é a gente não perder. E se a gente perder um pouquinho, a gente recupera no decorrer da alavancagem. Ok? Como é uma alavancagem, a gente não pode correr esse risco, porque aqui se a gente errar um, perde tudo. Então, vamos com muita cautela, com muito cuidado. Então, pronto. Esses foram os jogos. Eu vou só tirar aqui o negrito dos jogos. E aí, por que que a gente não vai apostar nesses outros jogos aqui, já que nós tivemos uma análise muito boa? Ah, porque, veja só, analisa o seguinte, você não precisa apostar sempre. Você precisa ganhar sempre que você aposta. São coisas diferentes. Então, mesmo que você não ganhe sempre, mas você tem que ganhar no máximo de vezes que você aposta, que ninguém está aqui para perder. Então, eu particularmente prefiro apostar menos e ganhar sempre do que apostar muito e ficar exposto ao mercado, ficar correndo risco. É claro, eu poderia fazer várias entradas se eu estivesse aqui fazendo uma gestão de banca, que isso é assunto para outra série. Aqui a gente está fazendo uma alavancagem de banca. Então a gente vai escolher os melhores jogos que a gente considerar aqui, ou que a gente conseguir filtrar, conforme o dia e o horário, para que a gente possa fazer a nossa banca crescer. Mas depois eu mostro a vocês uma gestão de banca e aí sim a gente vai poder fazer mais entradas, mais apostas, mais múltiplas. Mas no caso da alavancagem, a gente tem que tomar esse cuidado de selecionar os jogos e apostar somente naqueles que a gente tem mais confiança. Ou os que dá certo para a gente apostar, né? Que, por exemplo, aqui, ó, no dia 26, nós temos esses 4 jogos, ó. São 5 na verdade, ó. Todos acontecendo praticamente no mesmo horário, ó. 3 às 18h30 e 2 às 19h30. Então, alguns desses ficariam fora, porque a gente não vai colocar jogos no mesmo horário, certo? E mesmo que fosse em apostas comuns de uma gestão de banca, a gente não estaria colocando jogos no mesmo horário. Então, vou pegar aqui o último lá da nossa múltipla, só para explicar. Grêmio e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Nós temos aqui, ó, expectativa de gols 2,2 para o jogo. Coeficiente de variação do Grêmio 42%, 40% para o Fluminense. A odd está 1,04. Isso aqui no momento que eu fiz a análise, eu nem conferi se ainda estava assim. Tá 1,04 ainda aqui. A probabilidade dessa odd bater, ó, de 1,04 é de 96,2%. O favorito é o time da casa. Nós temos a porcentagem de favoritismo do Grêmio, 38%. A probabilidade desse jogo aqui, ó, do Fluminense vencer por mais de 2 gols de diferença, é de 9%. O Grêmio, que no caso é o time no qual a gente apostou, nos seus últimos 10 jogos, ele não perdeu nenhum por mais de 2 gols de diferença. Nos últimos 10 jogos do Grêmio. E aqui, o confronto direto. 29% para o Grêmio, 29% para o empate, 42% para o Fluminense. Muito equilibrado. E aqui a data e o horário do jogo. Tá aí a nossa segunda entrada. Segunda alavancagem. Aqui a gente vai colocar múltipla de 5. Handicap mais 3. Diversas. E a nossa odd foi 1,30. Na data de hoje, primeiro jogo. Primeiro jogo às 19h30. E aqui está em aberto. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Continue acompanhando. E boa sorte!